Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estudaremos os capítulos 5 a 7 do primeiro livro dos Reis. Se você ainda não curtiu, curte aqui o vídeo, não se esqueça no final de compartilhar, de usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e de acessar o site pastoredilson.com, onde você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e vai ter a oportunidade de se tornar um parceiro nosso através do Maximize. Nós fizemos num outro vídeo anterior, que vou deixar o link para vocês aqui na descrição, o estudo dos primeiros 4 capítulos desse livro de 1 Reis. Nesses 4 primeiros capítulos apresentamos o final da era de Davi, apresentamos o início da vida de Salomão e também a sua história da ascensão ao trono. Seguindo essa proposta de ordem cronológica da Bíblia, que estamos estudando nesse desafio do Bíblia Todo Dia, nós passamos a discorrer dos feitos de sabedoria, dos cânticos de Salomão, aqueles cânticos que foram descritos no finalzinho do capítulo 4, e aí a gente navegou através deles, estudando o livro de Provérbios, estudando o livro do Cântico dos Cânticos e estudando também o livro de Eclesiastes. Os capítulos 5 a 7, que é o que estamos estudando agora, de 1 Reis, vão relatar um momento que era o auge de toda a história de Israel. Nós vemos aqui Salomão desfrutando de um período de paz como Davi nunca havia vivenciado e reforçando no começo do capítulo 5 uma aliança com Hirão, rei da cidade de Tiro. Essa cidade era uma cidade muito importante dos fenícios, ou sidônios, como a própria Bíblia chama. Essa aliança de Salomão com Hirão trouxe a ele a disponibilidade de muita madeira, trouxe a ele a disponibilidade de muitos navios e estabeleceu as condições para a construção de uma das obras mais comentadas de toda a humanidade, o Templo de Salomão. Agora, uma pergunta que podemos fazer é: por que Davi, aquele homem que a Bíblia diz ser segundo o coração de Deus, não havia construído o templo? Uma primeira leitura de certas passagens pode nos fazer pensar que Davi foi castigado por Deus, por ter matado muita gente, por ter derramado muito sangue, e então teria ficado proibido como uma punição de construir o templo. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Crônicas 28, versículos 2 e 3, a Bíblia diz: o rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Mas se pensarmos um pouco, as batalhas que Davi lutou, o sangue que Davi derramou, na maioria das vezes, foi com a permissão do próprio Deus. Faria sentido, por exemplo, Deus permitir algo ser feito por Davi e depois culpá-lo por executar aquilo que ele mesmo permitiu? Na verdade, a Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. Está lá em Atos 13, 36, e depois adormeceu. Davi foi o grande conquistador. Salomão seria o grande construtor. De fato, Davi foi habilidoso nas batalhas, mas Salomão foi habilidoso nas alianças. Nós não vemos grandes guerras durante o reinado de Salomão. E é interessante aprofundar um pouco mais esse aspecto, porque nós vamos perceber que o Senhor já havia determinado para o seu povo, enquanto estava no deserto, a caminho da terra de Canaã, que haveria um tempo de conquistas, está lá em Deuteronômio 11, 25, um tempo de batalhas, um tempo para expulsar e dominar sobre os habitantes de Canaã, mas depois haveria um tempo de paz. Deuteronômio 12, dos versículos 9 a 11, nos afirma: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então
haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Davi, de fato, nunca viu descanso durante os seus dias de reinado, mas Salomão, com o povo de Israel, fez com que eles habitassem seguro, conforme se dizia em Deuteronômio. E ele, como um sábio que entendia muito bem que havia tempo para tudo, declarou ao rei de Tiro: tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Foi com a ajuda dos construtores fenícios e das muitas alianças que Salomão fez, dos tributos que ele recebia, que ele conseguiu construir em 7 anos o que nós vamos chamar da Casa do Senhor na Antiga Aliança. Além disso, ele construiu também, como se mostra aqui nos capítulos 6 e 7, de uma forma detalhada, os utensílios do templo, o palácio e muitas outras obras que nós vamos estudar em pormenores quando estivermos no livro de Crônicas. Tamanha foi a habilidade de Salomão que mesmo antes das construções modernas, da construção civil de hoje em dia, trabalhar com peças pré-fabricadas, a Bíblia diz em capítulo 6 e versículo 7 que na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Nós aprendemos também de uma forma prática para as nossas vidas que tudo o que se constrói nessa vida precisa de sabedoria, precisa de recursos e precisa também de alianças, porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Davi foi um homem de batalhas, foi do tempo das conquistas. Salomão foi do tempo da construção. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Você tem aproveitado das pessoas que Ele coloca perto de você para cumprir esse propósito? Fica conosco, porque a saga dos reis de Israel está apenas começando e no próximo vídeo a gente vai falar dos capítulos 8 a 10 desse livro. Até lá!